Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos ler a história de Jairo, mas nós vamos fazer uma conexão com todos os acontecimentos, desde o capítulo 4 até o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Vamos ler no capítulo 5, a partir do versículo 21. Todos encontraram? Amém? Então acompanhem comigo, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. 24. Jesus foi com ele. Repita comigo, Jesus foi com ele. Isso. E aí eu continuo 24. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Vamos para o 35 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo do caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou a ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aqui, queridos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por tua palavra, engrandecemos o teu nome, porque a tua palavra é o meio pelo qual o Senhor usa para falar conosco, ministrar em nosso coração, transformar a nossa vida, mudar ânimo, mudar, Senhor, o ambiente, a atmosfera, libertar, sarar, curar. É a tua palavra que o Senhor usa para fazer tudo isso. E hoje nós desejamos abrir o nosso coração e receber a tua palavra como uma semente, pronta para germinar, pronta para frutificar, pronta para prosperar. Abençoa-nos no contato com a tua palavra, cada pessoa que está aqui hoje. Pai, que o teu toque, o teu Espírito Santo possa ministrar em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro agora e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje nesse conhecido texto, nessa conhecida história, uma história que se passou num dos grandes momentos do ministério de Jesus, mas que tem algumas preciosidades e que às vezes não saltam aos nossos olhos. E o que eu quero hoje é convidar você a dar uma passeada por essas histórias, por todo o contexto bíblico que envolve essa ressurreição de uma menina de 12 anos. A Bíblia aqui,
não tem como nós desconectarmos as histórias que estão acontecendo nesse momento aqui. Se você ler desde o capítulo 4, a partir do versículo 35, as histórias estão se conectando. No capítulo 4, a Bíblia diz que o Senhor faz cessar o vento, acalma uma tempestade, quando os discípulos estavam quase a perecer. A palavra de Deus diz que eles já estavam desistindo de tudo, e Jesus chega para acalmar aquela tempestade. E aí você continua lendo a conexão desses dois capítulos, o 4 e o 5, e você vê que depois que Jesus acalma a tempestade, ele chega do outro lado, e ali no outro lado ele liberta, ele restaura um homem rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, um homem que tinha uma legião de demônios, e Jesus o transforma num missionário. De um homem possesso com uma legião de demônios, ele vira um missionário. E aí a Bíblia continua e esbarra na história da mulher hemorrágica. A mulher que há 12 anos tinha essa enfermidade, tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, nada lhe curou, nada lhe restaurou, e ela decide tocar em Jesus. E a história, os capítulos se conectam e chegam até a história da filha de Jairo. Essas 4 histórias estão misturadas, elas vêm juntos pelo evangelista, e aqui Jesus ressuscita a filha única de um homem que tinha 12 anos, e esse homem se chamava Jairo. Quando nós olhamos para essas 4 histórias, quando nós olhamos para todo esse contexto, tudo que estava acontecendo com Jesus e as pessoas que o cercavam, nós percebemos que todo o ministério de Jesus teve um objetivo: levar esperança às pessoas desesperançadas, levar resposta às pessoas que não as tinham mais. O que a Bíblia diz é que Jesus sempre estava com essas pessoas. E aqui no texto que lemos, o texto que nós lemos se concentra na história de Jairo, esse pai que vai buscar Jesus com uma causa desesperadora. A Bíblia diz que Jairo chega até Jesus com um desespero tamanho que a causa dele tinha um senso de urgência. O versículo 35 que lemos mostra isso. Jairo vai ao encontro de Jesus. Perceba que Jesus volta de viagem, ele desce de novo do barco. Quando ele volta para o mesmo lado que estava antes, a palavra diz que já havia uma outra multidão esperando Jesus, e no meio dessa multidão surge um homem. Surge um homem com uma causa desesperadora, surge um homem chamado Jairo, que se joga aos pés de Jesus, começa a buscar a Jesus, e ele tinha esse senso de urgência, de rapidez. Diz a Bíblia que ele precisava de um milagre rápido, porque sua filha de 12 anos estava à beira da morte, estava quase morrendo, e a linhagem de Jairo estava por acabar. Todos os recursos de Jairo também tinham acabado, chegaram ao fim, e ele vai buscar em Jesus, porque ele crê que Jesus, tocando em sua filha, tudo mudaria. Ele acreditou que Jesus indo na casa dele, a causa seria revertida. Ele creu, o desespero dele era tão grande que ele creu que o que ele precisava era Jesus ir na casa dele. E aí o texto bíblico diz aquela frase que você repetiu comigo e que eu quero me concentrar nela hoje. Pregar sobre algo um pouco diferente nesse texto, mas falar a respeito dessa frase que você repetiu comigo. A frase é: Jesus foi com ele. É sobre isso que eu vou querer pregar hoje aqui. Jairo vem com uma causa desesperadora, com um senso de urgência, mas Jairo também chega a Jesus, porque ele estava disposto até a vencer algumas barreiras. Para Jairo chegar até Jesus, ele precisava vencer algumas barreiras. A primeira barreira era a barreira da sua posição. Diz a Bíblia que chega até Jesus Jairo, um homem chefe da sinagoga.
A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler a lei, os profetas e os salmos. Era onde eles ensinavam a palavra de Deus aos seus filhos, o caminho do Senhor aos seus filhos. E o líder desse lugar, o líder dessa sinagoga, que no caso desta que era Jairo, ele era responsável por todos os serviços daquele lugar. Jairo era um homem de nome, Jairo era um homem de liderança religiosa, mas o líder, o chefe da sinagoga, não se restringia em apenas serviços religiosos. Ele administrava, cuidava do edifício, ele cuidava de todas as coisas, ele era rico, ele era influente, ele tinha um bom nome, ele tinha dinheiro. Entretanto, nada disso impediu que a doença chegasse na sua casa. Nada disso impediu que à beira da morte sua filha chegasse. Jairo tinha também outra barreira de Jairo era que ele tinha que vencer os líderes religiosos daquela época. Porque todo mundo já estava se acertando para prender a Jesus. Já havia um acerto para prender a Jesus e Jairo precisava se expor. Para ir até Jesus, Jairo precisava se expor. Ele teve que vencer a barreira do seu nome, do seu grande cargo, um homem de respeito, um grande administrador, teve que vencer os líderes religiosos, e aí ele vai com uma causa desesperadora, e a Bíblia diz, Jesus então decide ir com Jairo na casa dele. E o que eu quero falar com vocês hoje, essa noite, deixar essa palavra, para quem sabe levar esperança para essa tua semana, luz para esse caminho desses próximos dias, é sobre o que acontece quando Jesus vai conosco. O que acontece quando Jesus está conosco. A grande notícia desse texto é que Jesus foi com Jairo. Havia uma multidão, havia gente espremendo Jesus de todos os lados, e Jairo chega, se joga aos seus pés de Jesus, eu preciso que você vá na minha casa, minha causa é urgente, minha luta precisa de uma resposta urgente, e diz a Bíblia, Jesus foi com Jairo. E eu lhe pergunto esta noite, Jesus está com você, querido? Jesus anda com você? Amém ou não, irmão? Jesus anda com você? Jesus está com você, Jesus vai na tua casa, você anda com Jesus, e o que eu percebo aqui é que Jesus anda com quem quer andar com Ele. É que Jesus vai na casa de quem também vai na casa dele. É que Jesus acompanha aqueles que o buscam. É que Jesus segue pessoas que o convidam. É que Jesus sempre responde ao nosso convite, à nossa porta aberta. Hoje que eu quero dividir com você é o que acontece quando Jesus vai comigo. Quando Jesus está na minha vida. Quando Jesus é na sua família, quando Jesus está caminhando com você, quando você convidou Jesus para andar com você e ir na sua casa, como Jairo, o grande convite foi, Jesus, vem na minha casa. Jesus disse, vamos lá, vou fazer uma visita para você. E aí tudo mudou, porque Jesus foi na casa de Jairo. E o que eu quero compartilhar com você é, o que acontece na nossa vida, quando Jesus está conosco. O que acontece no dia a dia, no tete a tete, na luta diária, na batalha de cada dia, quando Jesus está conosco. O que isso significa? O que eu quero compartilhar com você são verdades de que aquilo que disse o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 8 e versículo 31, se faz verdade na vida de cristão, que se Deus é por nós, quem será contra nós? As verdades que dizem que quando Jesus está na nossa vida, nós enfrentamos, passamos, superamos, vivemos coisas que jamais imaginaríamos que poderíamos viver. A história de Jairo nos permite olhar desse jeito. A história de Jairo nos permite olhar 5 verdades a respeito do que acontece na vida de quem Jesus está com ele. De quem Jesus vai junto. E eu quero compartilhar essas sentenças com você, para deixar no teu coração essa noite. E a primeira delas é, quando Jesus
está conosco, vai conosco, caminha conosco, é o Deus da nossa vida e da nossa família, nós podemos ter a certeza que Jesus se importa com a nossa dor. Quem tem Jesus pode ter a certeza que Ele se importa com a sua dor. Quando Jesus está conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa conosco. Aliás, o ministério de Jesus diz que o que Ele mais se importava era com pessoas. Escute, Ele faz uma viagem para um lugar chamado Gadara, num mar revolto, atravessa esse mar, por causa de um único homem, louco e possesso, para libertá-lo, para curá-lo, porque Jesus se importa com a nossa dor. Jesus caminha espremido no meio de uma multidão, resolve ir à casa do chefe da sinagoga, porque ele se importava com o sofrimento daquele homem. No meio desse caminho, diz a Bíblia que uma mulher toca, Jesus para libertar o seu mal, Jesus para curar ela também, porque ele se importa com a dor das pessoas. A sua causa toca o coração de Jesus, a sua vida toca o coração de Jesus. Quando Jesus anda conosco, eu posso ter a plena certeza de que Ele se importa com a minha dor. As 3 palavras que Jesus disse a Jairo, as 3 frases centrais que Jesus disse a esse homem, nos ensinam isso. A primeira frase de Jesus a Jairo é uma palavra de fé. Jesus diz: não temas, creia somente. A segunda palavra que Jesus dá a Jairo e aos familiares é: a menina não está morta, mas dorme. É uma palavra de esperança. Há esperança, vocês estão chorando, mas há esperança. A terceira palavra é uma palavra de poder. Jesus diz: menina, levanta. Meus irmãos, as 3 palavras que Jesus dá é uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de poder, porque toda descrença foi vencida nesse texto por uma palavra de poder de Jesus. Quando eu tenho Jesus, eu posso ter a certeza de que Ele se importa com a minha dor. Quem tem Jesus, com quem Jesus anda, você pode ter certeza que a sua causa é importante para Ele, a sua dor é importante para Ele. Ele pensa nessa tua luta, Ele está olhando para esse teu acontecimento, Ele sabe. E Jesus foi o Deus que era paralisado pela dor, pelas lágrimas, pelo clamor, pelo pedido de pessoas. Quem tem Jesus e quem anda com Jesus pode ter uma primeira certeza: Ele se preocupa com a sua dor. Quem anda com Jesus precisa ter essa certeza. Quando Jesus vai conosco, eu tenho que ter essa certeza: Ele se preocupa com a minha dor. Ele não é um Deus que está distante e nem olha para o que eu estou passando. Em segundo lugar, quando Jesus vai conosco, eu descubro, e isso aqui é precioso demais, quando Jesus está conosco, nós descobrimos que imprevistos humanos não podem impedir os propósitos divinos. Quando Jesus está conosco, nós descobrimos que imprevistos humanos não podem impedir o agir de Deus na nossa vida. Escute o que acontece aqui. Enquanto a mulher hemorrágica está recebendo a graça, o pai da moribunda vive um inferno. Enquanto a mulher recebe a bênção, Jairo fica pálido, aflito, preocupado, porque a sua causa era urgente. A caminhada até sua casa ainda levava algum espaço. E ele fica preocupado, e a mulher anônima no meio da multidão, ela não quer aparecer, ela não quer se mostrar. O caso dele era urgente, ele não podia esperar, mas Jesus estava tratando aquela mulher e estava tratando também Jairo. Ao mesmo tempo que ele ministrava ela, ele ministrava Jairo. Sabe o que é isso, querido? Nenhum imprevisto humano frustra o agir de Deus na vida de quem tem Jesus. Guarde isso no teu coração. Nenhum imprevisto humano vai frustrar o que Deus tem na tua vida. Porque às vezes na nossa vida, a gente está vivendo aquele momento que tinha tudo para acontecer, mas não acontece. Estava tudo caminhando para dar certo, e não dá certo. Faltava só uma pessoa, ela não apareceu.
Você estava já pensando que ia mudar a história da tua vida, o rumo estava caminhando, de repente um imprevisto. De repente o imprevisto muda tudo. De repente parece que o imprevisto acaba com tudo. De repente parece que algo que você não esperava muda a história de novo. Irmãos, escutem isso. Jairo teve que aprender que quando Jesus está conosco, nenhum imprevisto humano frustra o que Deus tem na nossa vida. Nada que aconteça no meio do caminho, nenhum imprevisto é capaz de frustrar ou impedir aquilo que Jesus quer realizar na tua vida. E aí a demora de Jesus é pedagógica. Aí o atraso, entre aspas, de Jesus é proposital. Porque ele trata com a mulher, mas trata com Jairo. Ele trabalha com a mulher, mas trabalha conosco também. Ele falava com Jairo e ministra na nossa vida hoje. Porque os imprevistos fazem nos olhar para situações e achar que tudo tinha acabado, tudo acabou. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos. Eles eram jogados de um lado para o outro numa tempestade no mar da Galileia. É o texto do capítulo 4, nesse contexto que nós estamos. O naufrágio era iminente, eles não viam outra saída. De repente, na quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas, acalma os ventos, para a tempestade e faz um milagre na vida deles. E perceba que eles estavam no final de tudo, a desesperança parecia vencer, eles não tinham mais expectativa. De repente, surge Jesus na quarta vigília da noite. Por que Jesus só foi na quarta vigília da noite, irmãos? Por que ele não foi na primeira? Por que deixar a madrugada entrar? Por que deixar eles passarem toda aquela luta? Diz a Bíblia que eles estão quase no naufrágio. Está no finalzinho da noite. Quando eles olham e veem, nós vamos morrer, nós vamos naufragar, vai todo mundo perecer. Jesus vem andando sobre as águas, faz o vento cessar, para a tempestade. Quando ele chega à aldeia de Betânia, nós cantamos aqui, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Ninguém esperava mais nada. Mas, meu irmão, o que esse texto nos ensina é que nada apanha Jesus de surpresa. Esse imprevisto pode ter pego você de surpresa. Os imprevistos frustram os homens, mas não são capazes de frustrar o poder de Deus. Os imprevistos acontecem na nossa vida, mas não impedem o que Deus tem para fazer na nossa história. O texto de Jairo mostra que nenhum imprevisto humano é capaz de frustrar o que Deus tem para a nossa vida. Jairo vê aquele imprevisto, Jairo vê aquele tumulto, Jairo vê aquela mulher que nunca aparece, essa pessoa anônima que nunca aparece. E Jesus ali, e a causa dele é urgente, e o homem pálido. Tanto demora que chega a gente da casa dele e diz, olha, não adianta mais, a sua filha já morreu. Mas recapitule comigo, quando Jesus está conosco, nós podemos ter certeza que Ele conhece e sabe a nossa dor, a nossa preocupação, a nossa ansiedade. Segundo lugar, quando Jesus vai conosco, nenhum imprevisto humano é capaz de frustrar o propósito divino. Um atraso humano não frustrou o que Deus tinha para fazer. Aliás, aquele atraso não era humano, era divino, porque Jesus estava operando ali. Você está achando que está atrasado, você está achando que está demorando, você está achando que o tempo está passando. É Jesus trabalhando, é o Jesus tratando, é Jairo sendo ensinado pela pedagogia da demora, pela pedagogia do tempo de Deus. Nós aprendemos com essa pedagogia. Nenhum imprevisto humano, querido, vai ser capaz de frustrar o que Deus já preparou para a tua vida, já preparou para a tua família, já preparou para você. Nenhum imprevisto humano impede o agir poderoso de Deus. O texto mostra isso. Jairo ficou preocupado, porque ele recebe a notícia de que sua filha morre. E aí aparece a terceira verdade, que tem que ser verdade na vida daqueles que andam com Jesus e convidaram Jesus para andar consigo. É que quando Jesus vai conosco, quando Jesus está conosco, nós não precisamos temer as más notícias.
Quando Jesus está conosco, nós não tememos as más notícias. O Salmo 112, versículo 7 diz: quem está em Deus não temerá as más notícias, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Quando nós estamos com Jesus, nós não precisamos temer as más notícias. Jairo recebe um recadinho da sua casa. Sabe qual é o recado, irmão? Simples, direto: sua filha morreu, agora é tarde, não adianta mais incomodar o mestre, a visita de Jesus não vai adiantar nada. Na visão daqueles amigos de Jairo, toda a esperança tinha acabado, a causa era perdida, Jairo está atordoado e abatido. A Bíblia diz que o mundo dele desaba porque tanto Marcos quanto Lucas relatam uma coisa interessante. E uma coisa interessante que C.S. Lewis declarou com extrema perfeição, foi cirúrgico para declarar isso. C.S. Lewis disse: o grande inimigo da fé não é a razão, são as nossas emoções. O grande inimigo da fé não é a razão, são as nossas emoções. Jairo teme, o semblante dele cai, ele fica pálido, o temor toma conta do seu coração, ele fica ali sem saber o que fazer. Ele está no meio da multidão, e aí os amigos dele dizem: sua filha já morreu. É a pior notícia que ele podia ter recebido. Aquela palavra vem como palavra final, e parece que tudo vai acabar. E quando vem essa palavra final, Jesus contrapõe. Vem uma palavra e Jesus lança outra. Jesus ouve, Jesus percebe que aquela má notícia chega. Aí Jesus disse: Jairo, não temas, creia somente. Meus irmãos, quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer as más notícias, porque na hora que os nossos recursos acabam, nós temos que crer só nele. As más notícias nos abalam, mas não abalam o nosso Jesus. As más notícias abalam o ser humano, as más notícias derrubam o ser humano, mas não são capazes de derrubar Jesus. Você recebe uma má notícia, você recebe uma palavra contra você, de repente está tudo caminhando, outra má notícia, mas essa noite eu quero dizer: se Jesus está caminhando contigo, não tema as más notícias, porque Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. A morte chega ali, chega na casa de Jairo, chega na casa de Maria, chega na casa de Marta. Mas Jesus dá uma outra palavra. Ele diz: creia somente. Com quem Jesus anda, nós não precisamos temer más notícias. Se você tem Jesus andando com você, não tema as más notícias. Elas vão aparecer, elas vão chegar, as más notícias chegam e parece que nos derrubam. Mas deixa eu lhe dizer, com quem Jesus anda, ele tem uma palavra que contrapõe a má notícia. Quando chega a má notícia, diz para você: eu não sei se vai dar. Jesus diz: creia somente. Jesus estava trabalhando na vida desse homem de uma maneira muito especial. Quando Jesus está na nossa vida, nós não precisamos temer más notícias, irmãos. Notícias que tiram o nosso chão. Notícias que abalam o teu coração. Eu vou repetir: as más notícias abalam o ser humano, mas não abalam Jesus. As más notícias nos pegam de sopetão, mas não pegam Jesus. Olha como esses homens dão a notícia para Jairo. Jairo está no meio da multidão, no meio do drama, esperando Jesus para ir na sua casa. E algumas pessoas dizem que notícias assim a gente tem que dar devagarzinho, com calma, chamar a pessoa de lado. Os amigos chegam para Jairo e dizem: Jairo, sua filha morreu, não incomoda mais Jesus. De sopetão ele chega: Jairo, acabou. A palavra que eles dão para Jairo é: acabou, terminou, não tem mais chance, não tem mais jeito. Se ela tivesse viva até que ia dar, mas agora a menina morta, como é que vai ser? E aí Jesus diz: Jairo,
eu tenho uma outra palavra diferente para você. Creia somente. Isso é difícil para nós, irmãos, mas o que eu quero dizer para você hoje é: Jesus tem essa palavra para você. Ele tem uma contra-resposta a essa má notícia que você recebeu, a essa palavra que você recebeu, essa notícia que te deram. Olha, é grave, é difícil, a luta não vai ser fácil, eu não sei se vai dar. Talvez disseram para você: terminou, não tem mais chance, o casamento acabou, a família já era, esse filho não tem jeito. Jesus tem uma outra palavra. Ele tem: creia somente e não tenha medo. Irmãos, quando Jesus está conosco, não precisamos temer más notícias. A gente precisa confiar nessa palavra de Jesus. E eu fico imaginando esse pai com a palavra de quem ele vai ficar. Dos amigos que disseram: sua filha morreu? Ou de Jesus que diz: espera mais um pouco? Olha que situação. Talvez as suas emoções estão dizendo: já era, já terminou. E Jesus está dizendo: é só mais um instante, é só mais um pouquinho, eu já chego lá, eu já toco lá, eu já apareço para mudar. Querido, não tema a má notícia se Jesus é na tua vida. Se Jesus é na tua vida, você anda com Ele, convidou Ele para andar contigo, não tema más notícias. Quarto lugar, aparece algo interessante aqui. Quando Jesus vai conosco, nós não podemos nos impressionar com os sinais de morte. Quando Jesus está andando conosco, quando eu tenho Jesus na minha vida, eu não posso me impressionar com os sinais de morte. Jesus chega naquela casa e ele diz uma palavra interessante. As pessoas estão num coral de choro e lamento. Diz a Bíblia que havia muita gente chorando alto, lamentando alto. Havia uma choradeira, havia um coral enorme chorando pela menina. E quando Jesus chega, ele diz: a menina só está dormindo. Aí as pessoas que choravam mudam e começam a rir. Aí elas riem de Jesus, porque Jesus dá um prognóstico diferente. O prognóstico do homem é: morreu. O prognóstico daquela família era: morte, não tem fim, é permanente, não há como despertar. Aí Jesus chega e diz: ela só está dormindo, porque o prognóstico de Jesus é um prognóstico teológico do agir de Deus, não é humano, é um prognóstico de Deus. Talvez os sinais que você vê são só de morte, só de fim, só de que acabou tudo. Você olha ao seu redor e os sinais são de morte. E os homens riram de Jesus, as pessoas riram de Jesus, mas Jesus olha para o quadro e diz: é passageiro, eu vou agir ainda nessa situação. Quando Jesus anda comigo, eu preciso entender isso. Eu não posso me impressionar com sinais de fim, porque há situações na nossa vida que parece que estão decretando o fim. O grito, meus irmãos, o grito da desesperança era geral. Elas choravam como nunca. Gritavam aquelas mulheres, aqueles homens. E Jesus passa pela antessala e diz: calma, gente, a menina só dorme. E eles começam a rir. E eles não conseguem acreditar. Jesus estava levando esperança a um homem desesperançado. Esperança a uma família que tinham dito para eles: acabou, terminou, não tem mais jeito, agora não tem cura. Se Jesus tivesse chegado antes, era um vozeiro, uma gritaria naquele lugar. Mas Jesus vai contra até os sinais de fim na nossa vida. Quando os homens dizem: não tem mais jeito, não tem mais tratamento, não tem mais alternativa, é só chorar e lamentar, Jesus chega e diz: calma,
que ainda tem uma alternativa. Calma, que ainda tem uma porta. Calma, que este não é o fim. Eu posso estancar essas lágrimas, aliviar essa dor, trazer um quadro novo a este cenário. Querido Jesus, quando Ele está conosco, nem os sinais de morte, de fim, de impossibilidade, podem nos fazer parar. Você pode olhar, os amigos podem dizer, acabou. Jesus diz, ainda tem um jeito. Só que é tremendo o que Jesus estava ensinando para Jairo. Quando Jesus está conosco, tem uma quinta verdade que aparece aqui. Quando Jesus está conosco, a última palavra é sempre dele. Quando Jesus está na nossa vida, a última palavra vai ser dele. Você crê nisso, irmão? Os mensageiros que foram até Jesus, que permaneceram na casa de Jairo depois, disseram, é o fim da linha, é causa perdida, é morte, é irremediável, é incurável. As pessoas que estavam na casa de Jesus, de Jairo, nada sabiam do Deus vivo, nada conheciam a respeito de Jesus. Eles começam a rir, eles começam a zombar. Quantas pessoas hoje ainda zombam da fé, zombam daqueles que vão à igreja, zombam daqueles que buscam a Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, se Jesus está contigo, a última palavra, seja no caso que for, seja na área que for, seja no negócio que for na tua vida, vai vir de Jesus, irmão. Quando Jesus está conosco, a última palavra vem dele. Olha que coisa estranha e linda ao mesmo tempo aqui. Havia na casa de Jairo um coral de gente chorando. Havia um coral de pessoas chorando. Diz a Bíblia que tinha muita gente chorando, muita gente desesperada. O choro era alto. E aí aquele coral todo chorando. E Jesus chega e diz, eu vou cantar uma música solo. Todo o coral chorando, e Jesus diz, eu tenho um solo para fazer. E o solo é ressurreição. Menina, levanta. E a menina levanta e começa a andar. Jesus não usa nenhum encantamento, nenhuma palavra mágica. O que Jesus está ensinando aqui é que os métodos dele não importam. Não é como ele vai fazer, o jeito que ele vai falar, o tipo de obra que ele vai realizar. O que Jesus está ensinando é que a última palavra é sempre dele, meu irmão. Se Jesus é na tua vida, a última palavra é dele. Ele deu vida àquela menina morta, ele ainda levanta caídos hoje, ele ainda restaura a vida de pessoas perdidas, ele ainda é capaz de ressuscitar aqueles que estão mortos em seus delitos, em seus pecados. Ele é capaz de pegar um drogado e libertá-lo, um possesso e libertá-lo, um desequilibrado e curá-lo. Jesus é ainda aquele que tira os cativos do cativeiro. A última palavra na vida de com quem Jesus está é sempre dele. É sempre de Jesus. A última palavra é de Jesus. Eu quero recapitular isso aqui com você. Quando Jesus está na nossa vida, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Quando Jesus está na nossa vida, nós precisamos acreditar que nenhum imprevisto humano é capaz de frustrar a obra de Deus na nossa vida. Quando Jesus está conosco, nós não precisamos temer as más notícias. Quando Jesus está conosco, nós nem precisamos se impressionar com sinais de morte. Quando Jesus vai conosco, a última palavra é sempre dele. A última palavra na tua vida, meu irmão, se você está com Jesus, vai ser de Jesus. A palavra que vai determinar a obra na sua vida não é de ninguém dessa terra.
vai ser de Jesus. A história de Lázaro, a experiência de Jairo, a história da mulher hemorrágica, a história dos discípulos no barco, a história do endemoniado. Esses 2 capítulos, todas as histórias conectadas só ensinam uma coisa: Jesus tem a última palavra. E a minha pergunta a você hoje é: Jesus está com você, querido? Jesus anda com você? Jesus está indo onde você está indo? Ele vai no seu trabalho, Ele está na sua casa, Ele vai com você na faculdade, Ele anda com você por onde você está indo. Jesus está realmente com você? Porque a Bíblia destaca um fato aqui que para mim é fundamental, que às vezes nós queremos tratar os efeitos, e Jesus trabalhou com Jairo para tratar a causa. Os efeitos na tua vida são as más notícias, os sinais de morte, as lutas, essa dor, esse sofrimento, esse imprevisto, esse negócio que tinha tudo para dar certo, não dá. Tudo isso são efeitos. Mas Jesus chega na casa de Jairo para tratar a causa. A causa é: se Jesus está comigo, eu posso enfrentar tudo isso, irmãos. E o que eu quero fazer saltar os seus olhos e no seu coração principalmente hoje, é exatamente isso. Jesus está com você. E aqui eu não falo sobre uma religião. Eu não estou preocupado se sua mãe é obreira na igreja ou não. Não estou preocupado se o seu pai é diácono ou tem algum cargo na igreja. O que eu estou perguntando é: Jesus está com você? Porque Jesus está com aqueles que o convidaram. Jairo foi lá, venceu as suas barreiras, e a Bíblia diz que ele faz 3 coisas. Ele se humilha diante de Jesus, ele clama com perseverança, ele chamou Jesus com fé, ele convida Jesus para ir na sua casa. Porque a grande questão é que não importa a religião que você está professando. Porque há pessoas que, quando as coisas estão indo mal na sua vida, elas dizem, os amigos dizem assim: você precisa de uma religião. Você vai a alguma igreja? Você precisa começar em alguma igreja. Você precisa ter alguma religião. E o que eu estou lhe dizendo essa noite é que para tratar a causa da tua vida, não é uma igreja, não é uma religião. O que precisa acontecer é Jesus andar com você. É você chamar Jesus para a tua vida, tua casa, tua família, tua história. É você ter essa experiência individual, transformadora com o Senhor Jesus. Não por causa da sua namorada, não por causa do seu pai, não porque alguém lhe convida, não para agradar alguém. O que a Bíblia está dizendo aqui é: Jesus está contigo, meu filho. Jesus está contigo, minha filha. Ele está andando com você. Porque quando Jesus vai conosco, eu sei que Ele se importa com a minha dor. Quando Jesus está comigo, eu sei que imprevistos humanos vão aparecer. Tudo vai dar certo, dar errado, mas Jesus está comigo. Quando Jesus está comigo, nem as más notícias me abalam. Quando Jesus vai comigo, nem os sinais de morte me impressionam. Quando Jesus está comigo, eu sei, a última palavra vai vir dEle. Mas a grande questão é: Jesus está com você? Você está com Jesus? Essa é a grande questão. Essa é a questão da tua vida. Jesus está com você. A grande chave da vitória, do milagre e da bênção na vida de Jairo é que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Quando você sai daqui, Jesus vai com você. Onde você anda, Jesus está contigo. Você já chamou Ele para ser o Senhor da tua vida. Você tem realmente uma experiência transformadora com Jesus. O que mudou a vida de Jairo, do endemoniado, da mulher hemorrágica, dos discípulos no barco, não era a religião, não era o tempo, não foi um culto, foi que Jesus estava e entrou na vida deles. Jesus já entrou na tua vida. Você já entregou sua vida realmente a Jesus? Você já chamou Jesus para andar contigo? Esse é o grande desafio da nossa vida.
Essa é a causa que precisa ser tratada na tua história. Jesus está com você, meu irmão. Porque a verdade de Romanos capítulo 8, versículo 31, só é verdade na minha vida quando Jesus está realmente comigo. Quando Ele é realmente o Deus da minha vida. Jairo aprendeu que não foi o seu nome, não foi o seu dinheiro, não foi a sua influência, foi Jesus quem realizou o milagre na sua vida. Essa história me faz lembrar de Naamã, no capítulo 5 de 2 Reis. O poderoso guerreiro da Síria, que apesar de ter dado tantas vitórias ao seu povo, estava leproso. E ele recebe a notícia de uma menina, de que em Israel havia um profeta que orava e as pessoas ficavam curadas. E ele vai para falar com o profeta, baseado em 3 coisas. Diz o texto bíblico que ele vai no seu nome. Ele vai com o seu título. Ele vai com o nome influente que ele tinha. Ele chega até Israel com dinheiro. Diz a Bíblia que Naamã chega com carros de roupas chiques, ouro e prata, para levar para Eliseu. E ele chega também em Israel com a influência. Ele chega com uma carta do rei da Síria. E a carta dizia: estou mandando esse homem para você curar ele. Ele tinha todas as indicações humanas. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a tua influência. Naamã teve que aprender que é o Senhor na nossa vida que faz a diferença. É Jesus na tua vida que faz a diferença. Minha irmã, meu irmão, se Jesus é na tua vida, você vai enfrentar essa situação, porque você sabe, você crê, você conhece, Ele se importa com a sua dor. O que mais parou Jesus eram pessoas com dor, eram pessoas com dificuldade. Isso parava Jesus. As lágrimas das pessoas paravam Jesus. Se Jesus é na tua vida, você sabe que nenhum imprevisto humano tinha tudo para dar certo, apareceu um imprevisto. Calma lá, aquieta esse coração, acalma essa alma, deixe Deus ser Deus na tua vida, porque nenhum imprevisto ou atraso humano é capaz de frustrar o poder de Deus. Quando Jesus é o Deus da minha vida, eu não temo nenhuma má notícia. Quando Jesus é o Deus da minha vida, eu não me impressiono nem com os sinais de morte. As pessoas dizem: acabou. Jesus diz: tem mais um tempo. Acabou. Jesus tem prorrogação. As pessoas dizem: agora é o fim. Jesus diz: ainda tem os pênaltis. Quando todo mundo acha que acabou, Jesus ainda tem uma palavra, irmão. Quando eu tenho Jesus, eu sei que a última palavra vai vir dele. Todos esses textos mostram Jesus dando esperança para pessoas que não tinham mais esperança.